Bom dia, tudo bem, gente? Quanto tempo, né? Então, eu até gravei o áudio, né, na semana passada. Meu Deus, como passa rápido, né? Na semana retrasada, achei que fosse na semana passada, falando para vocês que eu recebi minha mãe aqui, graças a Deus, uns dias, né? E eu acho que veio bem no momento onde eu já estava precisando também dar um tempo, né? Não dos devocionais, dos meus devocionais, mas desses daqui realmente para buscar em Deus algumas respostas que eu precisava, algum abastecimento, sabe? Que eu estava precisando. E que nem eu falo, ninguém vai ao Pai e volta de mão vazia, né? Ninguém. Não existe uma pessoa que busque em Deus que não receba dele aquilo que ele tem para entregar para nós. Né? Pode às vezes não ser a nossa vontade, pode não ser o nosso desejo, mas o Senhor sempre vai entregar e realizar em nós aquilo que está no plano, no sonho, no propósito dele para as nossas vidas. E assim foi comigo, né? Eu estava numas dúvidas e questionamentos referente a trabalho, a algumas coisas que realmente às vezes a gente precisa, sabe, se colocar nesse lugar, se questionar, entender o tempo que nós estamos, né, o que a gente está vivendo para a nossa vida e submeter essas coisas ao Senhor, né? E eu precisei realmente me submeter a Ele de novo, sabe? Coisas que às vezes eu achava que já estava tudo certo, tudo resolvido dentro de mim. O Senhor de alguma forma trouxe, né? Ele me expôs que ainda eu precisava melhorar e mudar muita coisa dentro de mim. Preciso ainda, muita coisa. E eu sempre falei aqui para vocês que eu não consigo entregar, dar para vocês e passar aqui nos devocionais algo que ou eu não estou vivendo, né? Ou eu não estou sentindo, não estou transbordando, porque sempre eu falei, a gente só entrega aquilo que assim a gente tem. Fora isso, eu entrego uma ilusão, uma fantasia. E como eu estava realmente num processo, eu vou colocar, não é reestruturação espiritual, porque graças a Deus, como eu brinquei aquele dia no áudio, né, que eu passei para vocês, eu falei, gente, eu não me desconverti, e realmente, né, graças a Deus não é isso, mas é o alinhamento, né, eu sempre falei muito aqui sobre a importância do nosso alinhamento dentro do nosso casamento, o alinhamento familiar. E assim, antes de ter esse alinhamento, o alinhamento com Deus, ele é fundamental para a nossa vida. E foi desse alinhamento que eu precisei, sabe? Realmente assim, às vezes a gente escuta tantas coisas e percebe tantas coisas e fala, nossa, mas por que para mim não? Por que eu não posso, né? Por que comigo não acontece? Por que só com, né? Nem assim só com fulano ou só com ciclano, mas assim, a gente tem alguns pensamentos de que por que que não pode ser a gente merecedor ou a gente ter aquilo? E às vezes Deus quer justamente que a gente entenda que o tempo que a gente tinha para passar por determinadas coisas que hoje, né, às vezes a gente já passou por aquilo que a gente vê certas pessoas passando hoje e fala assim, ah, mas por que que eu não posso viver isso, né? Vou dar um exemplo claro para vocês, para poder ficar mais simples. Eu estava querendo voltar a trabalhar, né, e eu coloquei isso no meu coração, vou contar esse testemunho para vocês. Por que que eu não poderia voltar a trabalhar para poder ajudar o meu marido financeiramente? Porque, poxa, é lícito, né? Não é um trabalho ilícito. Tô aí, né? Cheia de saúde, graças a Deus. Minha família também. Um filho já foi para a faculdade, o outro aqui. Aí eu comecei a achar eh, motivos, né? Para poder colocar, por que que eu não poderia voltar a trabalhar. E por que que brotou isso dentro do meu coração? Porque o Senhor colocou para minha vida algumas coisas para eu fazer referente à vontade dele. E isso não me gera rentabilidade financeira, né? Isso me gera uma doação de vida. E aí não é que eu estava fazendo birra, tá? Eu tô abrindo aqui meu coração para vocês porque as pessoas que escutam, que estão comigo, são minhas parceiras e sabem, vão entender o que eu tô falando, porque provavelmente em alguma área da vida já passou. Mas assim, não é que eu tava fazendo birra, mas eu tava assim, não querendo fazer o que Deus queria e queria fazer o que eu queria. É birra, não tem como falar, né? E aí isso tava gerando em mim um descontentamento com as coisas,
né. Então assim, poxa Deus, eu faço isso, aí entra aquela parte que a gente erra, assim, lindamente, porque a gente pega e fala assim: "Deus, tô fazendo isso aqui para o Senhor, né. Tô fazendo isso aqui para o Senhor. E eu quero só fazer isso. Tipo, por que que eu não posso fazer isso? Porque aí, sabe, a gente entra naquela rebeldia de filho mesmo, né, de questionar. Mas por que que eu não posso? Por que que, né, me explica. Por que que eu não entendo, por que que isso não pode ser comigo, né? Tantas pessoas estão fazendo, eu posso fazer, eu posso, tal. E em nenhum momento o Senhor confirmou no meu coração, né, que eu poderia voltar, e isso me deixava mais irada ainda, porque aí eu falava assim: "Deus, o Senhor me mostrou que eu tô livre, que eu posso escolher o que eu quero", mas a paz de Deus, que eu sempre falo para vocês, que é aquela paz que vem quando a gente tá passando por um momento, assim, vou dar um exemplo de qual é a paz que eu tô falando. A gente tá passando por um momento de tribulação, alguma coisa, assim, muito ruim na nossa vida e de repente aquilo acaba. Dá aquela respirada. Essa é a paz, né, de Deus na nossa vida. E eu, quando eu tô fazendo alguma coisa que não é da vontade dele, é bem ao contrário dessa paz que eu sinto. Eu sinto um desespero, eu sinto angústia, eu sinto dor, eu sinto, parece que eu tô num buraco, assim. E Deus me levou nessa semana passada, me remeteu a lembranças e a sentimentos que eu tive lá atrás, quando ele me pediu para eu parar de trabalhar. E isso me levou a um lugar, assim, realmente de muita dor, né, de muito constrangimento, de muita vergonha. E foi a hora que eu caí, sabe, na real e pedi perdão para Deus e falei: "Não, Senhor, chega, não volto mais nesse assunto". E e eis-me aqui, né, cumprindo a vontade do Senhor, sendo, né, obediente ao chamado que Ele fez na minha vida, gravando esses áudios. Eu falo para algumas pessoas, esses áudios fizeram falta, eu sei que fizeram, porque elas me cobravam isso, me perguntavam o que estava acontecendo, e eu agradeço de verdade o carinho, né, de todas vocês. E para algumas eu abri bem brevemente, né, que estava passando por um processo de reestruturação, e para algumas eu realmente nem cheguei a falar tanto, mas falei que iria voltar, e eis-me aqui, né. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração na sexta-feira, né, que eu já estava na quinta-feira, na verdade, que foi quando a gente estava no ápice da nossa, né, que eu falo da minha negociação com Deus ali, né, da minha surra, da minha disciplina com Ele, né. E eu realmente falei: "Eis-me aqui", era isso que Ele queria ouvir de mim, né, que eu estava aqui, à disposição inteiramente para Ele. E é isso. Hoje esse devocional, eu vou ler aqui, né, o nosso devocional, mas eu queria muito explicar para vocês, né, porque nós somos humanos, né, e eu nunca na minha vida quis passar para vocês um sentimento, uma expressão de santidade na minha vida. Eu tenho buscado todos os dias ser uma boa esposa, né, ser uma boa filha de Deus, uma boa serva, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, né, ser uma boa serva nesse ministério que o Senhor me deu, que eu creio que é um ministério, né, não tem como dizer que não. Só que nem sempre a gente tá com o pote cheio, transbordando. Por isso que eu falo, tem momentos em que a gente toma decisões e começa a caminhar em sentido contrário, e aí é onde a gente não sente paz, a gente sente esse rebuliço na nossa vida, e o Senhor nos direciona novamente para o caminho aonde a gente encontra a paz, que é Ele. Né? E eu estava indo num lado de desobediência, porque o Senhor em nenhum momento falou para mim referente ao que era para eu fazer, né? Que era para eu voltar para o mercado financeiro. E eu queria voltar para o mercado financeiro, porque para mim é muito fácil, né, voltar. E é mais fácil do que eu começar algo novo. E o que o Senhor tem colocado no meu coração é algo novo para eu fazer. E eu estou buscando no velho. Então o Senhor falou: deixa o velho, né? Larga tudo, evolui. E aí eu falei: não, mas eu não quero aquele lá, é mais fácil. Então, quando eu fiquei fazendo birra e batendo o pé, olhando para trás e falando: não, é aquilo que eu quero porque é mais fácil, eu já sei, eu domino, do que estar aqui, por exemplo, né, gravando um devocional, falando da palavra dele, que é uma coisa que é um alimento que eu busco todos os dias.
mas nunca me senti capaz o suficiente para poder transmitir para vocês. Mas, como serva dele, eis-me aqui, né? Era isso que eu queria falar para vocês, né? Que nem sempre é simples, né? Mas obedecer a Deus é a melhor coisa que tem, porque a gente vai sentindo as coisas sendo confirmadas, né, na nossa vida. Pode estar difícil, mas a gente vai sentindo que realmente vai dar certo, a gente coloca a fé, aplica a fé e as coisas vão acontecendo. Hoje o devocional que eu vou ler, o tema dele é Herdeiras de uma Aliança Eterna. Está lá em Gênesis 17, de 1 a 12. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Quando você descobre que é uma herdeira, Deus muda o seu título. Quando Deus mudou o nome de Abraão para de Abrão, né, para Abraão, a vida dele se expandiu. Ele não seria mais um homem sem uma nação. Ele seria pai de nações, como nós podemos ver em Gênesis. Deus descreveu em detalhes qual seria a magnitude, o tamanho do alcance dessa aliança. A vida de Abraão seria rodeada de palavras como geracional e eterna. O próprio chão onde Abraão andava como estrangeiro, esse chão seria a herança de sua descendência, e a posse dela seria de toda a sua geração. Assim como Deus era com Abraão, ele prometeu ser com seus descendentes. Imagino que Abraão tenha chorado na presença de Deus enquanto vislumbrava a bondade manifesta no futuro dele. Imagina, né? Ele estava lá e imaginando, né, essa grandeza, né, o impossível que Deus queria derramar sobre a vida dele, e derramou, né? Deus nos diz que Ele fará coisas novas e milagrosas em nossas vidas, e no entanto, hesitamos incrédulos. Ele diz que está prestes a ampliar nossa vida. E nós respondemos que não é necessário se incomodar com tantas coisas, apenas abençoe o que eu tenho. O que temos e o que fazemos não são grandes o bastante. Deus quer se envolver. Ele está pensando em termos geracionais. Deus, em sua misericórdia, até abençoará o que construímos a nossa própria força, as nossas coisas materiais. Mas a sua aliança eterna está estabelecida para além da dimensão da provisão humana. Eu tenho um papel eterno e extraordinário a cumprir no reino de Deus. O destino de Deus para a sua vida não está limitado à sua situação atual. Que palavra maravilhosa, né? Deus não quer abençoar só o que os nossos olhos veem, o que as nossas mãos pegam. Deus quer abençoar as nossas gerações futuras, né? Deus quer que a gente tenha um entendimento geracional daquilo que nós estamos gerando, daquilo que nós estamos deixando, né, para o nosso próximo, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Hoje a gente busca muito esse momento. Isso aqui veio para mim assim, eu nem procurei, tá? Eu entrei nesse devocional de hoje aqui e vem bem falar sobre os meus questionamentos com Deus na semana passada, né? Porque eu falava assim, mas eu não preciso de muita coisa, eu não quero tanta coisa, tal. E Deus falando muitas coisas para mim referente ao que Ele queria derramar e abençoar. Mas eu falava assim, mas não é isso que eu quero, porque o que eu estava olhando era material que eu queria e não espiritual. Sabe? Em situações a gente não quer, a gente quer que aquele problema que a gente tem hoje, que muitas vezes nós achamos que ele é só financeiro, que ele é só material na nossa vida, né? Ou ele é só físico, vamos colocar assim, e muitas vezes esse problema ele não é físico, ele é emocional, né? A gente quer que ele seja resolvido aquele problema, sem pensar que Deus já está preparando algo muito maior para nós lá na frente, para nossa geração, né, para o futuro que ele tem para nós. E o destino, né, como a frase fala aqui, de Deus para nós, para nossa vida, ele não está limitado ao que está acontecendo hoje. É além daquilo que está acontecendo hoje. Só que as sementes que nós plantamos hoje são os frutos que nós vamos colher amanhã.
Então isso é muito importante para nós, a gente ter isso na nossa mente, nós como mulheres, mães, esposas, amigas, né, funcionárias, mesmo que a pessoa fale: "Não, não tenho amigo, não tenho ninguém, não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada, sou sozinha no mundo", ok, mesmo essa pessoa, e lembrar sempre que as sementes que são plantadas hoje, seja no trabalho, seja com qualquer pessoa que você se relacione, seja pensando em cultivar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, uma entrega de uma palavra para alguém, uma chamada, sabe, realmente uma reconciliação familiar, um pedido de perdão, né, devolver um perdão para alguém, né, perdoar alguém. Isso é o que Deus tem pedido para nós, para que nós possamos plantar boas sementes hoje, né, para que a nossa geração venha colher, né? E o Senhor quer colocar sobre nós muito mais do que aquilo que nós pensamos, né, ou que nós temos pedido para Ele. Então, para isso, a gente tem que caminhar buscando a intimidade, o relacionamento com Ele, que é constante, a gente não tem como. Quando a gente tenta se afastar, é a pior coisa que existe, né? O pior lugar que a gente vai conhecer é esse, é de se afastar realmente da fonte da vida, né? Porque quando a gente está alicerçado nele, quando a gente está ali conectado naquela fonte maravilhosa, a gente acaba tendo realmente o ânimo, o renovo, a alegria, a energia, sabe? Tipo, realmente assim, o ânimo necessário para a gente poder sair, buscar e fazer as coisas que ele quer, né? Que ele tem para nós. Então, assim, a gente entender que nós não temos que buscar só o natural, né? E nem só o sobrenatural. A gente tem que estar em equilíbrio, buscando a Deus em primeiro lugar, as coisas do reino e também fazendo as coisas aqui, mas não permitir que a gente limite o nosso futuro, limite as nossas gerações naquilo que nós estamos vivendo hoje. A gente tem que pensar que realmente o que eu estou fazendo hoje vai gerar um fruto maior amanhã e investir tempo, investir qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Então, que a misericórdia, né, do Senhor se renove sobre as nossas vidas. E eu vou orar que já ficou um audião. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa semana que começa, Deus. Obrigada pelas forças que o Senhor renova em nós. Obrigada por ser o nosso amigo, nosso Pai, nosso conselheiro, nosso justiceiro. Foi quem nos justificou. Obrigada, Senhor, porque sabemos que através do Teu Espírito Santo nós podemos ter a revelação da Tua palavra, nós podemos ter o entendimento no nosso coração, ó Deus, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e que não existe lugar melhor, ó Deus, para estar do que debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu cuidado. Nesse dia, Senhor, pedimos que o Senhor continue a nos guiar, nos levar, Senhor, a lugares mais profundos, a entendimento, ó Deus, a revelações que nós temos, ó Pai, buscado. Que o Senhor possa nos mostrar as respostas, ó Deus, daquilo que o nosso coração está angustiado, Senhor, daquilo que muitas vezes já acordamos, Senhor, preocupados, ó Pai. Que o Senhor possa nos trazer a paz do Senhor, ó Pai. A paz que excede todo entendimento, que nós possamos ter discernimento, ó Deus, para tomar as decisões certas nesse dia. Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, nós possamos receber. Que nós não venhamos, ó Pai, limitar as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas com a nossa mente humana, ó Deus, mas que nós possamos usar, Senhor, do Espírito do Senhor que está em nós, para poder receber essas bênçãos sobrenaturais, essas bênçãos além, ó Deus, além daquilo que nós pensamos, que nós possamos receber essas bênçãos sobre nós. Que o novo do Senhor, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos viver, Senhor, essa parte abundante que o Senhor tem para nós. Nós amamos a Tua presença, amamos, ó Deus, Te servir, amamos ouvir a Tua voz. Continua conosco, Pai, nos levando ao conhecimento mais profundo do Senhor, ó Deus. Nos tira do raso. Que nós possamos, ó Pai, realmente permitir o acesso ao nosso coração pelo Teu Espírito. Que nós possamos permitir, Senhor, a transformação da nossa alma, ó Pai, do nosso espírito. Na Tua palavra, Senhor, na revelação de quem o Senhor é. Nós amamos a Tua presença, pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas famílias, os nossos trabalhos, todas as coisas que nós temos para fazer, Senhor. Que o Senhor esteja derramando graça e favor, ó Deus, sobre nós, sobre todos aqueles, ó Pai, quem amamos e aqueles também, ó Deus, a quem nós não amamos, ó Pai, mas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para que nós possamos transbordar do Teu amor sobre eles, Pai. Ensina-nos, Pai, a ter um coração bondoso, um coração generoso,
Nós precisamos, Senhor, a cada dia mais e mais, amar sem medidas, porque esse é o teu principal mandamento, ó Deus. Primeiro amar o Senhor, depois amar o nosso próximo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso governo, ó Deus. Abençoa aqueles homens, ó Pai. Traz clareza, traz lucidez, ó Deus. Traz a revelação, ó Deus, de quem o Senhor é. Traz a conversão, ó Deus, daqueles homens, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos, Pai, de uma transformação. E sabemos que para o Senhor nada é impossível. Cuida dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Derrama graça e favor sobre eles, Pai. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos nos falando.